Olá, queridos irmãos, aqui quem fala é o presbítero André Sanches. Estou aqui de volta para mais estudo bíblico e crescimento na Palavra de Deus. Dúvida de hoje na tela. Eu gostaria de saber qual o significado de algo que Paulo fala sobre os inimigos, que é amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. Eu não consegui entender muito bem essa figura de linguagem. Penso que não seja algo literal, obviamente, mas é uma figura de linguagem. No entanto, não consegui entender de forma prática o que indica essas brasas vivas na vida do inimigo e como o crente faz isso. Muito obrigado, querida irmã. Eu vou explicar hoje em detalhes essas brasas vivas e a gente vai introduzir esse assunto também para a gente aprender um pouquinho a respeito de figuras de linguagem que são tão importantes dentro da Bíblia Sagrada. Por isso, convido você, vamos até minha lousa de explicações, entender mais sobre esse tema e, claro, deixe o seu like e abençoe o nosso trabalho. Vamos lá, então. Então, vamos lá, texto na tela, vamos começar com Romanos, capítulo 12, versículo 20, que diz o seguinte: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, explica aqui o apóstolo, fazendo isto dessa forma, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Apenas olhando para esse trecho isolado, você consegue ter ideia do que quer dizer brasas vivas sobre a cabeça de alguém, de uma pessoa, de um inimigo? Veja, se você deseja entender bem a Bíblia, precisará necessariamente estudar as figuras de linguagem que aparecem dentro das Escrituras Sagradas. As figuras de linguagem são recursos existentes em todas as línguas e não é diferente ali dentro da Bíblia. Tem muitas também e elas nos ajudam a comunicar melhor, de forma mais profunda e inclusive chamando as pessoas a reflexões muito mais profundas do que se ele escrevesse ali diretamente o significado. Porém, entender figuras de linguagem não é tão simples assim. Não é como estudar matemática, onde 1 mais 1 é igual a 2. Figuras de linguagem vão exigir do estudante mais pesquisa, maior compreensão de contextos e até de ditados populares da época em que se está analisando. Por isso eu chamo você a fazer essa análise comigo hoje, detalhadamente. A gente vai aprender nesse estudo aqui pelo menos 3 coisas importantes. Vamos entender o contexto dessa figura que foi utilizada por Paulo ali na sua carta aos Romanos. Nós vamos entender aqui brasas vivas, um ritual que os egípcios faziam. Será que é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando? E nós vamos ter também aqui a compreensão desse uso de Provérbios 25, 21 e 22 pelo apóstolo Paulo. Então fique até o final porque você vai aprender coisas preciosas. Vamos começar então do contexto das brasas vivas, mas antes, embaixo desse vídeo, botão inscrever-se. Quero você aqui no canal Estudando a Bíblia. Não custa nada para você, é só se inscrever no canal, vídeo novo de segunda, quarta e sexta. Agora, se você é daqueles que gosta de devorar a Bíblia, de entender com maior profundidade, tem que estudar todo dia. Então, nós temos grupo no Zap oficial, onde eu mando todo dia de manhã um estudo gratuito, inclusive em PDF para aqueles que gostam ali de guardar, de poder estudar depois, de colecionar esse tipo de estudos, ok? Eu já faço isso há mais de 10 anos. Então, entra lá no nosso grupo, aqui no primeiro comentário que está fixado, você dá um toque ali na área de comentário, você vai achar o meu comentário com o link do nosso grupo. Bom, em Romanos 12, de 9 a 21, o apóstolo Paulo trata ali da prática do amor, trabalhando no texto diversas formas que o cristão tem de praticar este amor que nós aprendemos com o Senhor Jesus Cristo, no chão da vida, na realidade, na prática mesmo, na ação. E um dos temas tratados nesse contexto é a vingança contra inimigos, pessoas que nos fazem algum mal. Se você avaliar bem, os cristãos, eles sofreram demais, muita oposição, principalmente nessa época em que o evangelho começou a ser pregado, nessa época inicial da igreja de Cristo. Então, era natural, muitas vezes sentir esse desejo de se vingar de pessoas, mas a vingança ela foi desencorajada pelo apóstolo, conforme está lá em 12, versículo 19 de Romanos, que vai ensinar como o servo de Deus deve agir com relação aos inimigos. E aí no verso seguinte, o versículo 20, que é o verso central que estamos estudando aqui, observe que o início ele começa com a palavra pelo contrário, ou seja, um verso antes, o 19, ele diz, olha, isso aqui não é para fazer, o que é para fazer é isso aqui que eu vou ensinar agora, e é onde ele ensina ali que se o inimigo tem fome, dá de comer, faça o bem para ele,
Se tiver sede, dá de beber. Faça o bem para ele. E aí entra a questão das brasas vivas que a gente vai analisar. Então veja, a atitude de retribuição dos cristãos, dentro desse contexto, deve ser sempre positiva, sempre pagando o mal recebido com o bem que nós aprendemos com o Senhor Jesus Cristo. O resultado de tais ações positivas dos cristãos, apresentado aqui pelo apóstolo Paulo no versículo, era que os inimigos ficariam com brasas vivas amontoadas sobre suas cabeças. Ok, já entendi então. Eu vou fazer o bem, mesmo se alguém me fizer o mal, e isso vai gerar uma consequência na vida dessa pessoa. Mas o que significa essas brasas? Vamos entender agora. Nós temos pelo menos 2 significados que são levantados para esta figura de linguagem. E um deles diz o seguinte: olha, Paulo está falando de um ritual egípcio para trazer um ensino. Um ritual egípcio muito conhecido ali da sua época. Será que é isso? Vamos analisar juntos. Quero lembrar aos irmãos, você que ainda não conhece o método Texto na Tela, onde eu ensino a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa, eu deixei link também ali no primeiro comentário fixado. Vem estudar comigo. Alguns estudiosos já apontaram essas brasas vivas que Paulo citou aqui como sendo uma citação de um conhecido ritual egípcio antigo, onde alguém que estava muito arrependido de um erro, de um pecado, de algo que cometeu, essa pessoa, para dar uma pública evidência do seu arrependimento sincero, o que ela fazia? Ela caminhava com uma bacia contendo brasas acesas sobre a sua cabeça. Será que Paulo está pensando nesse ritual? Se essa era a intenção do apóstolo Paulo nessa citação que ele fez, então, nesse sentido, amontoar brasas vivas sobre a cabeça do inimigo seria Paulo dizendo o seguinte: olha, de forma figurada, quando o crente paga o mal que ele recebeu do inimigo com o bem, ele está levando o inimigo a um possível arrependimento de todo aquele mal que ele fez. Pois, de alguma forma, Paulo entende aqui que esse bem que ele vai receber ali de quem ele ofendeu vai impactar o coração desse inimigo. Será que é isso mesmo? Temos, evidentemente, aqui uma explicação bem bonita, bem interessante. Mas, é claro, é bom aqui a gente alertar que Paulo não tem em mente algo literal, ok? Ou seja, que a pessoa pegue carvão em brasa de verdade, coloque numa bacia ou coloque ali na cabeça de alguém. Continua sendo uma figura de linguagem. Será que essa é a melhor interpretação? Daqui a pouquinho eu vou dar minha opinião para você. Será que brasas vivas indicam, na verdade, vergonha, envergonhar o inimigo? Veja, esse outro significado aqui que eu vou mostrar é o mais aceito e é o que eu mais gosto também, já dando aqui a minha opinião. E esse significado vai dizer o seguinte: olha, essas brasas vivas é uma figura de linguagem que significa corar de vergonha ou sentir uma vergonha ardente. Paulo teria em mente aqui, então, aquela sensação que nós temos quando nós estamos envergonhados, de esquentar o rosto, ok? Seria basicamente isso que Paulo está falando aqui. Olha, quando vocês pagam o mal que receberam com o bem, vocês vão provocar vergonha no inimigo. Se essa era a intenção, então, do apóstolo Paulo no uso dessa expressão brasas vivas, então, o que ele está querendo ensinar é exatamente isso. Se o crente pagar o mal recebido, pagando com o bem, ele vai estar levando o inimigo a sentir uma vergonha profunda. Por quê? Porque ele recebeu uma atitude inesperada de amor, como pagamento de sua má atitude com aquela pessoa. Isso pode apontar para a intenção do apóstolo Paulo de que mesmo quem age como inimigo possa ser impactado pela ação do amor cristão. Ou seja, pode ser um bom testemunho aqui do cristão que vai transformar a vida desse inimigo, que pode gerar um bom fruto na vida dele, que vai provocar alguma mudança no coração daquele inimigo. Evidentemente que o crente não tem poder sobre a mudança de outra pessoa, mas o crente tem poder sobre a sua atitude. É isso que o apóstolo Paulo aqui está mostrando pra gente. Dessa forma, então, nós compreendemos que essa maravilhosa figura que Paulo pegou emprestado do Antigo Testamento, inclusive aqui depois eu quero que você leia Provérbios 25, 21 e 22, é exatamente o mesmo ensino que o apóstolo Paulo aplica nesse caso aqui, emprestando o texto ali de Provérbios, um texto de sabedoria. Então, nos mostra o poder do exercício verdadeiro do amor de Deus, mesmo diante daqueles que nos perseguem. Mas não é só isso. Nos mostra também a grandeza do desafio que nós temos. Veja, amontoar brasas vivas sobre a cabeça do inimigo, ou seja, é o resultado,
É maravilhoso você agir como Deus quer e provocar um resultado na vida de outra pessoa. Mas tem um porém: praticar esta retribuição positiva e amorosa para com inimigos não é tarefa tão fácil assim. Porque na nossa carnalidade a gente quer a vingança. A gente quer que Deus faça uma retribuição até, vamos dizer assim, maldosa. Às vezes a gente quer ver o inimigo ser quebrado. Por isso, essa retribuição positiva requer um coração inundado do amor de Deus, que nos capacita então a realizar tamanhos atos positivos para abençoar uma pessoa. É um desafio para você? Para mim é bastante. Espero que tenha gostado. Seja membro aqui do canal e olha só: todo mal caia sobre os meus inimigos. Você sabia que tem frases como essa aqui lá nos Salmos? Agora, por que Paulo ensina aqui a pagar o mal com o bem, mas tem muitos salmos que pedem o mal dos inimigos? Você consegue entender sobre isso? Eu vou explicar tudo aqui neste próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.